Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa terceira audição do dia, desta feita com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Uma primeira explicação, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Engenheiro Nuno Banza, infelizmente está doente e não pode estar presente, mas temos aqui o prazer de ter connosco o Paulo Salsa, que é Vice-Presidente, e também a Fátima Reis, que é Diretora Regional, precisamente da área territorial que diz respeito aqui à Serra da Lousã. Agradeço muito a vossa disponibilidade, a vossa presença. Um pequeno enquadramento apenas. Estas audições resultam de uma audiência que aconteceu com a Associação de Recuperação do Talasnal e também da audição de peticionários pela preservação das florestas e dos ecossistemas em Portugal. Nesse contexto, surgiram requerimentos dos vários partidos e o ICNF, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também do Grupo Parlamentar do Partido Chega, resolveram chamar aqui à Comissão para nós podermos esclarecer tudo o que está aqui em causa, o ICNF. Recordo que tudo isto tem a ver com os cortes que aconteceram na Serra da Lousã, que causaram aqui alguma especulação e algum alarido junto das populações. O que está previsto é uma primeira apresentação por parte dos dois partidos que tomaram a iniciativa do requerimento em causa, 3 minutos cada um. Depois, o ICNF terá a oportunidade para fazer a sua intervenção inicial, contando para o efeito com cerca de 10 minutos. Seguir-se-á uma ronda pelos partidos, com 4 minutos cada um, e depois uma intervenção final, novamente, por parte do ICNF, com cerca de 15 minutos. Sem mais delongas, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer a apresentação do seu requerimento. Sra. Deputada Raquel Ferreira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença dos senhores representantes do ICNF. E como o Sr. Presidente já disse aqui numa primeira abordagem, efetivamente esta audição vem no seguimento de uma audiência feita à Associação de Recuperação do Talasnal. Para nós, a Serra da Lousã é um pulmão da natureza, pela variedade e extrema riqueza que tem, desde a sua fauna à flora, e por isso insere-se na rede Natura 2000, é muito rica na sua biodiversidade e habitats naturais, plantas e animais selvagens e, portanto, preocupa-nos a sua preservação e daí também requerermos a audição do ICNF derivado àquilo que nos foi transmitido por essa associação, no sentido de que haveriam ali cortes rasos que estavam a colocar em perigo esses habitats e os ecossistemas naturais que, no entendimento deles, e nossa também, claro, que devem ser protegidos. Os cortes da Serra da Lousã estão a definhar e a danificar os habitats naturais e a favorecer a propagação de espécies infestantes e invasoras. Também nos foi dito que a Serra da Lousã exibe linhas de cumeada entre 800 e os 1.200 metros, com declives acentuados, e o corte raso vai permitir o arrasamento do pouco solo existente em alturas quando tivermos em alta a pluviosidade, colocando em risco a estabilidade dos taludes do habitat natural existente, perto das linhas de água, cascatas e marmitas de gigante que caracterizam este património natural. E, portanto, chegada aqui as perguntas que eu gostaria de colocar, e uma delas, até porque foi-nos dito pela Associação de Recuperação do Talasnal que houve várias iniciativas junto do ICNF, nomeadamente o envio de alguns e-mails, e para o qual, alegadamente, não obtiveram resposta. Pronto, nós gostaríamos de ouvir também o ICNF acerca desta situação. Depois, que ações concretas
é que o ICNF tomou, ao ter conhecimento do corte raso dessas árvores, também particularmente em relação aos caminhos que foram abertos, porque segundo nos foi transmitido, também houve acessos alargados por toda a Serra da Lousã, e também porque já nos foi dito pelas anteriores entidades que cá estiveram que havia uma dificuldade muito grande na identificação das parcelas. Cada proprietário tinha dificuldade na identificação das suas parcelas, nomeadamente a Câmara Municipal, e aquilo que eu pergunto é se nós neste momento temos ao nosso dispor o balcão BUPI, não é, que é uma ferramenta que existe mesmo para o cadastro dos prédios rústicos, perguntar se foi feita essa averiguação ou não através do balcão BUPI, inclusivamente para até validar, digamos assim, os manifestos que foram requeridos para o abate e o corte de árvores. E é tudo. Muito obrigada. Sr. Deputado, obrigado. O que estava aqui previsto era apenas a apresentação do requerimento, depois terá a oportunidade, na ronda dos partidos, voltar a complementar a sua intervenção. Eu dou agora a palavra ao partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Eliseu Neves, a quem dou as boas-vindas, que é um gosto vê-lo aqui também na nossa comissão. 3 minutos para a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, representantes do ICNF. Agradecemos a vossa presença nesta audição, requerida pelo Grupo Parlamentar Chega. Estamos aqui para exigir explicações sobre uma situação que não só desafia a lógica como põe em causa o papel e a competência do ICNF. A desvastação desmedida da Serra da Lousã. Esta destruição representa uma afronta para o património natural português e é, em grande medida, o resultado de uma negligência institucional inadmissível. Estamos perante 142 hectares de floresta destruídos, incluindo 75 hectares de terrenos públicos, numa área classificada como Rede Natura 2000 e Reserva Ecológica Natural. Estes números são mais do que dados estatísticos, são provas de uma falência no cumprimento da missão do ICNF, cuja obrigação é preservar e proteger os nossos ecossistemas. Pergunto diretamente, onde estava o ICNF quando este crime ambiental era perpetrado? Como é possível que uma área protegida tenha sido devastada sem que houvesse uma intervenção imediata? Que medidas foram tomadas para evitar esta destruição e por que falharam? A Serra da Lousã não é apenas uma mancha verde no mapa. É um símbolo de riqueza natural de Portugal, uma fonte de biodiversidade e um motor económico para as populações locais. Não podemos aceitar que o organismo responsável pela conservação da natureza tenha permitido que este ecossistema fosse destruído com tamanha impunidade. O ICNF deve explicações claras e, mais do que isso, deve assumir responsabilidades e apresentar medidas concretas para corrigir esta falha e evitar que as situações semelhantes voltem a acontecer. Os portugueses exigem respeito pelo seu património e uma atuação eficaz daqueles que têm o dever de protegê-lo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação dos 2 requerimentos, dou a palavra ao ICNF para uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-lo, a si e a todos os seus deputados, todos os grupos parlamentares. Como já foi dito, pedir desculpa pelo facto de não estar aqui presente o engenheiro Nuno Banza, mas está doente e, portanto, vim eu em sua substituição e acompanha-me então a senhora Diretora Regional do Centro, a engenheira Fátima Reis. Sobre o caso concreto, aquilo que nós podemos começar por dizer, e se o Sr. Presidente me permite até já um bocadinho respondendo às perguntas que os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Chega foram fazendo, dizer que claramente e de uma forma muito pragmática que todos os e-mails que nós recebemos por parte da Associação foram respondidos. Uma coisa diferente é se a resposta que foi dada provavelmente não vai em contra àquilo que eram as expectativas da própria Associação.
as diligências que nós fizemos, nós deslocámos-nos, depois a minha colega poderá dar nota disso, inúmeras vezes, presença constante no terreno, seja por intermédio dos vigilantes da natureza, seja por técnicos que acompanharam as operações, e, portanto, desde logo dar-lhe nota que, relativamente à parte dos caminhos que foram abertos, nós levantámos os respectivos autos. E levantámos os respectivos autos e enviámos-los para a entidade que tem competência de os instruir, neste caso a CCDR Centro. Relativamente à questão que a senhora deputada coloca por causa da propriedade, da titularidade, dar-lhe nota que não cabe ao ICNF fazer a aferição de quem pertence a propriedade. Nós temos uma coisa, um sistema que nós apelidámos de SICORTE, que vem na sequência do Decreto-Lei número 31/2020, 30 de junho, que regula todos os cortes de madeira que são efetuados no país. E o sistema visa exatamente dar essa resposta. Neste momento não existe um operador económico, portanto, desde 2021, penso eu, desde 2021, não existe nenhum operador económico que corte qualquer tipo de parcela que não seja obrigado a ir ao sistema, de forma declarativa, dizer de quem é o operador e dizer de quem é a propriedade. Mas é como digo, é declarativo, não cabe ao ICNF assumir a responsabilidade ou fazer aqui algum tipo de dirimir de eventuais conflitos relativamente a extremas ou mesmo direitos de propriedade. Eu, já agora, se me permite, se o Sr. Presidente me permite, vou só mostrar um exemplar da maneira como isto é feito. Portanto, tem a identificação dos proprietários, eles são obrigados a fazer a georreferenciação das parcelas e depois as espécies que estão a cortar. Isto depois vai, inclusive, dar resposta mais tarde àquilo que é um regulamento EUDR, portanto, que tem a ver com a diretiva da União Europeia da desflorestação, e, portanto, nós até já estamos, isto é um bocadinho à parte, já estamos muito à frente relativamente até outros Estados-membros que temos um sistema que acompanha. E, portanto, dizer que estamos, na prática, o que nós fizemos foi aferir se estava a ser cumprida a lei, e a lei estava a ser cumprida e, portanto, não podíamos fazer muito mais do que aquilo que fizemos. Como disse, não cabe ao ICNF aferir da responsabilidade e isto é um modelo declarativo. Dar nota que um dos desenvolvimentos que nós estamos a fazer, e agora se me permite entrar até um bocadinho já nas respostas ao grupo parlamentar do Chega, que nós neste momento estamos a fazer uma alteração que visa o quê? Introduzir tudo o que seja rede Natura e áreas protegidas para sempre que um operador económico vai fazer ou se propõe cortar em qualquer uma destas parcelas, é gerado logo um alerta, seja para o operador, seja para a administração. Para quê? Para aferir da legalidade, portanto, em áreas que de alguma maneira possam ser consideradas mais sensíveis em termos de conservação da natureza, de florestas, o que for. Portanto, e respondendo de uma maneira muito clara, quando se pergunta onde estava o ICNF esteve sempre presente dentro daquilo que são as suas competências. Nós não somos órgão de polícia criminal e, portanto, não nos compete a nós atuar se houver matéria criminal. Respondemos a todas as questões da IGAMAOT, portanto, da inspeção setorial, com todas as informações, e fomos notificados pela própria IGAMAOT, dando nota de que o arquivo, pronto, não havia absolutamente nada a fazer, que tinha sido tudo cumprido, e, portanto, Sr. Deputado, eu não consigo dizer muito mais do que isto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, portanto, se me permite passar aqui só. Faz favor. Ora, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu queria apenas começar já por diversificar aquilo que o meu colega disse relativamente às ações de fiscalização. A primeira ação de fiscalização que o ICNF fez à Serra da Lousã, quando houve a primeira denúncia relativamente ao corte, foi em agosto de 2020.
A partir daí tem havido sucessivas ações de fiscalização. E uma das formas que temos de provar efetivamente esta nossa ação no terreno é que, para termos uma ideia, em 2021 foram levantados 5 autos de notícia relativamente ao alargamento de caminhos existentes, que, como sabemos, é uma atividade que está condicionada pelo regime jurídico da Rede Natura 2000, portanto, o Decreto-Lei 140. Em 2022 foram levantados 3 autos pela mesma situação. Em 2023 foram mais 5 autos e em 2024 foi mais um auto, ou seja, estes autos de notícias que depois, tal como o meu colega disse, são remetidos à CCDR, porque é ela, por lei, que tem que instruir os processos, foram de facto sequência das nossas ações de fiscalização. Esclarecer também o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega que a Serra da Lousã não é uma área protegida, ou seja, nós temos o conjunto, efetivamente, das áreas classificadas, que temos áreas protegidas e temos a área classificada Rede Natura 2000. E que, de facto, há uma diferença em termos de atuação do ICNF perante uma e perante a outra. Uma área protegida, e que na região centro nós temos 6, elas são regulamentadas e condicionadas de acordo com o plano de ordenamento da própria área protegida. Temos o caso da Serra da Estrela, que é o maior parque natural do continente. E depois temos as áreas classificadas Rede Natura, que elas são, no fundo, regulamentadas por 2 documentos até à data. Um deles que é o regime jurídico da Rede Natura, o que há pouco referi, que é o Decreto 140 na sua redação atual, e esse aí estabelece os procedimentos e as atividades a ter em conta naquele território, e a única atividade que efetivamente condiciona, como eu também já referi, é de facto a abertura de novas vias de comunicação ou o alargamento dos caminhos existentes. E depois temos também um outro regulamento, que é o Plano Setorial da Rede Natura, que no fundo prevê a conservação, as medidas de conservação da natureza, mas que incide, obviamente, nas áreas onde temos habitats naturais. E também referir algo que também me parece importante, é que há, de facto, uma cartografia dos habitats naturais para este ZEC esta que tem cerca de 15.000 hectares, onde estão identificados, portanto, todos os habitats e identificados geograficamente. E parece-me que para já é só. Obrigada. Se pretender complementar, ainda tem algum tempo, faz favor. Não, na prática, só acrescentar uma coisa, um pormenor, é que o regime jurídico, portanto, o Decreto-Lei 140/99, onde este que basicamente enquadra a Serra da Lousã, o seu artigo 9, de alguma maneira, dá nota daquilo que é proibido fazer. E em nenhum momento está lá a dizer que cortar as árvores, neste caso povoamentos, porque temos que também começar a tirar aqui, enfim, esta ideia de que um corte de árvores, enfim, não sei como classificar, mas que é uma atividade criminosa, porque não é. O corte faz parte da gestão e de uma gestão sustentável. E, portanto, enfim, o Sr. Presidente já sofreu na pele isto que aqui estou a dizer, e é só um bocadinho isto, desmistificar. Obviamente, neste tipo de áreas mais sensíveis, nós acompanharemos mais de perto, mas dentro dos parâmetros da lei. Se estiver tudo legal, não podemos fazer mais do que aquilo que alguém nos permite. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passamos então à ronda pelos partidos. Vamos começar pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Raquel Ferreira, 4 minutos para uma nova intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu no final de vos ouvir tenho aqui uma questão muito residual, porque já ouvimos as outras entidades, portanto todas elas vieram no seguimento que a lei foi cumprida, temos conhecimento que o próprio município da Lousã fez o embarque da obra nova, temos conhecimento das contraordenações que foram participadas ao Ministério Público, mas também temos conhecimento que no fim, portanto, é feito o arquivamento dos autos e, portanto, nada disso, em termos jurídicos, resolveu. Pronto, é um facto. Agora, aquilo que eu pergunto é, chegado aqui e perante todas as entidades que foram ouvidas e, nomeadamente, o ICNF que diz que a lei foi cumprida, o que eu pergunto é se nós, efetivamente, temos lacunas na lei
e se é necessário haver um reajustamento da legislação em vigor. E é tudo. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Vaz. Queria apenas também fazer duas questões muito sintéticas. O Decreto-Lei 31/2020 pressupõe que a manifestação de corte seja feita previamente ao próprio corte e que o não fazer será alvo de contornação que tem que ser levantados pelo ICNF. A minha pergunta é se o ICNF pode garantir que, no que diz respeito aos cortes na Serra da Lousã, foram cumpridas as manifestações de corte previamente ao corte. Se o ICNF tem condições de garantir que assim é, quer na Serra da Lousã, quer nos restantes sítios, as restantes localidades do país. A minha segunda questão também é uma questão muito simples, muito sintética, que é, levantados todos esses autos que foram reencaminhados para a entidade competente para emitir as contornações, que é a CCDR, se o ICNF tem conhecimento ou não, se foram ou não feitas as contornações e em que estado é que elas estão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu começo por cumprimentar os representantes do ICNF, do Dr. Paulo Salsa e da Engenheira Fátima Reis. Agradecer-lhe a vossa vinda aqui. É sempre um gosto que vos ouvimos. Anteriormente, ouvimos a Igamaote. A Igamaote fez aqui algumas considerações relativamente aos atos de fiscalização. Portanto, sabemos bem que a Igamaote não é uma entidade fiscalizadora, mas remeteu isso para o ICNF e para a Câmara Municipal da Lousã. A intervenção que fez responsabiliza mais até a Câmara Municipal da Lousã do que propriamente até o ICNF, porquanto caberia à Câmara Municipal da Lousã, como responsável da gestão do seu território, observar alguma violação que existiu, eventualmente em sede de violação da reserva ecológica no âmbito conferida nas cartas do Plano Diretor Municipal da Lousã. Mas não é a Câmara Municipal da Lousã que aqui está, não tivemos a oportunidade de falar com ela, mas está aqui o ICNF. E a primeira questão que eu coloco é que é assim, o CICORTE entrou em vigor em outubro de 2022. Ora, algumas atividades que aqui foram referidas pela Associação de Recuperação do Telesnal são anteriores a isto. E também foi aqui referido pelo Igamaote que mesmo essas anteriores ao CICORTE terão sido objeto de manifesto, ou seja, confere-se aqui que as atividades tiveram alguma legalidade. Convém dizê-lo que a gestão florestal não tem apenas uma questão ambiental, ela tem também outra envolvência e não podemos esquecer que a exploração florestal é também uma atividade económica de relevante valor, desde que exercida com cautela e sem, obviamente, que conferir o património. E é justamente esta a questão que eu queria aqui deixar. Portanto, há aqui manifestamente uma ação de exploração florestal e temos que agora averiguar se ela foi ou não foi devidamente acautelada em toda a sua dimensão. A dimensão ambiental e a dimensão também de gestão florestal propriamente dita. E a primeira questão que eu coloco é a seguinte, é se essa operação de exploração florestal que é aceitável, desde que cumpra o normativo legal, é se os manifestos que foram apresentados foram ou não foram executados. Ou seja, presumo que não terão sido, e presumo que não terão sido, pela existência destes 5 autos de notícia em 21, 3 autos de notícia em 22, 5 autos em 23 e 1 auto em 24. Estes autos de notícia têm a ver
com a operação de abate de árvores que não estavam, ou com outras operações. Essa era a primeira questão que eu gostaria aqui de colocar. Segunda questão, há aqui uma grande divergência relativamente também às áreas que foram objeto de intervenção. Fala-se em 142 hectares, fala-se em 75 hectares de propriedade do município, fala-se aqui também em áreas da rede Natura. No fim de toda esta operação, efetivamente, de que é que estamos a falar? De que áreas é que estamos a falar e de que áreas incluídas na rede de Natura estamos a falar? Segunda questão, e termino por aqui, até porque o meu tempo já passou. Termino por aqui. Foi dito aqui durante estas intervenções que tratou-se de abate de árvores não classificadas, nomeadamente de pinho bravo e de eucalipto. Foi referido aqui pela Associação de Recuperação Telegenal também o abate de carvalhos e de castanheiros. Queria perguntar se o CNF tem o registro de, efetivamente, quais as árvores que foram abatidas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Eliseu Neves, em representação do Partido Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Ilustres representantes do ICNF. Na audição anterior, o Sr. Inspetor do IGAMOT afirmou aqui veementemente que deu indicações expressas para o embargo dos trabalhos à Câmara Municipal e ao ICNF. O que é que fizeram para travar os avanços desses trabalhos? O Decreto-Lei 31 de 2020, de 30 de junho, da linha G, número 2, do artigo 9º, refere que dependem de parecer favorável do ICNF a abertura de novas vias de comunicação, bem como o alargamento das existentes. Eu estive presente no Telegenal em julho e vi acessos alargados, novos caminhos abertos, e isto foi tudo referido pela Associação de Moradores do Telegenal. Também o Decreto-Lei 140/99, de 24 de abril, do artigo 9º da linha D, refere: proibido as alterações à morfologia do solo, com exceção dos decorrentes dos normais atividades agrícolas e florestais. Se são abertas novos caminhos, novos aceiros, novos acessos, o ICNF tem conhecimento, validou estas aberturas, estes novos acessos? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda pelos partidos e devolvo agora a palavra ao ICNF para poder responder às várias questões que foram lançadas. Paulo Salsa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitem, eu também dividiria com a minha colega as respostas às questões que foram colocadas. Portanto, a senhora deputada Raquel Ferreira, quando nos questiona se temos lacunas... Paulo Salsa, penso que há aqui uma interpelação à mesa. O Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. Sr. Presidente, era só pedir desculpa a si e aos intervenientes, vou ter que me ausentar porque vou presidir agora uma audição. Queria felicitar-vos e desejar-vos um Feliz Natal. Fico com os meus colegas que depois darão conta das vossas respostas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pedindo desculpa por esta interferência, faz favor, Paulo Salsa. Muito bem. Pronto, como eu estava a dar nota e respondendo à senhora deputada do Partido Socialista, Raquel Ferreira, quando nos questiona se temos lacunas na lei e reajustamentos que eventualmente sejam necessários fazer, eu dir-lhe que acho que há alguns ajustamentos que têm que ser feitos. E, nomeadamente, nós já os estamos a fazer. Nós estamos a fazer um novo plano de gestão para a Zona Especial de Conservação da Serra da Lousã, que já esteve em consulta pública, do qual foram recebidos contributos e algumas das coisas que com medidas de gestão, passarão eventualmente pela proibição da realização de cortes rasos. Enfim, não cabe ao ICNF depois, obviamente, aprovar. Nós estamos só, neste caso, a desenvolver o plano de gestão, que obviamente depois submeteremos à consideração do Governo e que fará aquilo que depois lhe aprover. Portanto, se o ICNF pode garantir as manifestações de corte, se todas as manifestações de corte foram prévias à realização dos cortes, eu diria que sim. Porquê? Antes de haver o CICORTE, apesar dos cortes terem realizado antes da entrada em produtivo
do Cicorte do sistema, havia outra forma de fazer o manifesto. Nós tínhamos formulários próprios, não era tão ágil e tão rápido como é nos dias de hoje, mas eles eram comunicados através de um formulário que nós tínhamos desenvolvido e, inclusive, depois criámos ali um período de transitório entre os operadores que estavam habituados a fazer de uma maneira, em vez de ser assim uma coisa um bocadinho, permitam uma expressão, à bruta, de repente tirar o que eles estavam habituados a fazer. Portanto, houve esta fase de transição. Posso-lhe, inclusive, dizer que, da parte do operador, depois foram submetidos, salvo erro, 12 ou 13 manifestos, já todos nos Cicortes e todos devidamente regulares, de acordo com aquilo que é a legislação e de acordo com aquilo que é a competência do ICNF. Eu quase que me atreveria, mas não o posso fazer, Sr. Presidente, eu vou dizer só porquê, porque isto tem um conjunto de dados pessoais e, atendendo à legislação em vigor, eu não vos posso, senão teria todo o gosto em vos dar nota de, porque isto classifica, ou que cumpre todos os requisitos. Portanto, depois, o Sr. Deputado Maurício Marques, eu pedi à minha colega para responder, se não se importa. Por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu há pouco referi que a Serra da Lousã tem uma área classificada como Rede Natura 2000 de cerca de 15 mil hectares. Falamos em corte numa área de 140 hectares, como já foi referido. Portanto, toda a área de corte foi efetivamente dentro desta área de ZEC, mas não se sobrepõe à cartografia dos habitats existentes para aquela mesma área. Relativamente às espécies, uma das ações de fiscalização que o ICNF fez e que verificou no terreno é que, efetivamente, os cortes tiveram efeito a nível do pinheiro bravo, eucalipto e algumas mimosas, ou seja, o próprio operador deixou para trás carvalhais e castiçais. Portanto, isso foi validado em algumas parcelas que nós fiscalizamos decorrentes deste corte. Eu não sei se têm noção, quando estamos a falar nos cortes da Serra da Lousã, não estamos a falar numa área de 140 hectares corrida. São centenas de parcelas. Houve cuidado, muito pequeninas. Nós temos parcelas que vão de 3.400 metros quadrados à maior, que são cerca de 15 hectares, espalhadas em toda a área da serra. Ou seja, o que é que houve o cuidado? Houve o cuidado de, efetivamente, o operador florestal cortar apenas povoamentos que são em estado adulto. E isso é verificado, se tiveram também a oportunidade de verificar, e que na altura passou nas redes sociais, os diâmetros dos pinheiros que foram de facto cortados conferiam já o povoamento da classificação de povoamento adulto. O que quer dizer que, e há fotografias a relatar isso, há de facto muita área de pinhal bravo que depois são com uns diâmetros muito mais reduzidos e são pinheiros que estão completamente estiolados, e esse daí não houve qualquer corte. Ou seja, o corte que de facto houve foi um mero ato de exploração florestal para aquela zona, em área que, portanto, o próprio operador florestal adquiriu e que a nós cabe-nos apenas fiscalizar o tipo de corte, o tipo de espécie e, tal como também já foi referido, a parte dos caminhos, que efetivamente, relativamente a esse, houve de facto levantamento de autos de notícia. Não houve, é natural que, se visitarem a Serra da Lousã, encontrem as vias de comunicação abertas e o alargamento dos existentes, mas também é, como nós já referimos, também se constata facilmente o levantamento dos autos de notícia relativamente a esta atividade que foi executada pelo operador florestal. Muito bem, Sr. Presidente. Por favor, por favor. Eu há bocado peço desculpa que ficou uma questão por lhe responder relativamente se nós tínhamos conhecimento ou não da evolução que os autos de notícia tiverem por parte da CCDR. Não temos conhecimento do seu resultado nem do ponto de situação dos mesmos.
Pronto, por fim, para responder ao grupo parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado, dizer que aquilo que o Sr. Deputado viu, nós também vimos e por isso é que atuámos. Fomos lá e fizemos o que as nossas competências nos deixam fazer, que foi levantar os autos. Alguns deles foram levantados. Teve lá, inclusive, o órgão de polícia criminal, a GNR, mas nós não podemos fazer mais do que aquilo que fizemos. Relativamente, eu peço desculpa, eu não percebi a pergunta que me fez do embargo. Se o ICNF... Um segundo. Já agora, só para nós podermos aproveitar a presença do ICNF aqui e responder às questões todas, Sr. Deputado Eliseu, se conseguir reformular a questão para que ela fique ainda mais clara, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o que o Sr. Inspetor do IGAMA-OTA aqui afirmou é que deu ordem expressa já à Câmara Municipal e ao ICNF para o embargo dos trabalhos. Portanto, é nesse âmbito que nós estamos aqui a colocar essa questão. Obrigado, Sr. Deputado. Acho que ficou claro, sabendo que eu creio que ninguém pode dar ordens aos seus Presidentes de Câmara, mas o ICNF devolvo a palavra. Sr. Deputado, obviamente não vou desmentir o Sr. Inspetor-Geral nem o Sr. Deputado, que o que eu posso dizer é que nós recebemos um ofício por parte, assinado pelo Sr. Inspetor-Geral, onde, na prática, nos diz, e eu passo a citar, nestas circunstâncias competiria, como ainda compete à Câmara Municipal da Lousã, exercer as competências que estão legalmente confiadas nos termos do número 1 do artigo 131 do Regite e em face das conclusões alcançadas, atuar nos termos da linha A do artigo 132 desse regime jurídico, momentos aquelas que facultam a possibilidade de preenchidos que estejam os pressupostos legais de ordenar embargos. Eu nunca recebi nenhuma ordem, orientação, o que quer que seja, por parte da IGAMA-OTA para fazer esse embargo. Portanto, muito obrigado. Eu aproveitando o facto de termos aqui algum tempo, eu pergunto se por parte dos seus deputados viram respondidas todas as suas questões. Se sim, a não ser que o ICNF queira dar aqui mais alguma informação adicional, que não é o caso, podemos dar por terminada a nossa audição, agradecer mais uma vez muito a vossa disponibilidade e colaboração e naturalmente desejar votos de muito boas festas. Não só em nome pessoal, mas tenho a certeza que em nome de toda esta Comissão. Muito obrigado.